CBN Campinas. Na semana passada, um levantamento feito pela repórter Fernanda Alves, aqui da CBN, apontava que os hospitais da cidade de Campinas ainda estavam superlotados. O Hospital de Clínicas da Unicamp registrava 63 pacientes internados, um número considerado como superlotação. A unidade de emergência, referenciada do adulto no hospital, possui uma capacidade física de 30 leitos. A Rede Mário Gatti apresentava uma taxa de ocupação entre 95% e 100%. De acordo com a rede, essa ocupação é dinâmica e varia, devido à alta rotatividade dos leitos. Apesar dessa superlotação, todos os pacientes são atendidos, uma vez que as unidades trabalham no sistema porta aberta. Após o aumento da demanda nas últimas semanas, a Rede Mário Gatti abriu 14 leitos de enfermaria para adultos no Hospital Mário Gatti, e com isso a rede passou a contar com 433 leitos destinados a crianças, adolescentes e adultos. No Hospital Estadual de Sumaré, que é dirigido pela Unicamp, o atendimento segue normal, sem superlotação. No pronto-socorro adulto SUS do Hospital PUC Campinas, a média na semana passada era de 60 pacientes internados por dia. A unidade tem capacidade instalada para 20 leitos. O número representa 260% acima da ocupação. Uma preocupação constante dos gestores de saúde aqui da nossa região para conseguir atender a alta demanda, Felipe. Isso, e na sexta-feira, como a gente já comentou, o governador Tarcísio de Freitas esteve aqui na região e nós perguntamos a ele sobre o Hospital Metropolitano da região de Campinas. Vai sair ou não vai sair? A Aline Albuquerque acompanhou a agenda do governador e resume tudo pra gente. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e outras autoridades do governo estadual cumpriram a agenda em Campinas na manhã desta sexta-feira. Na ocasião, o chefe do executivo destacou questões da saúde na cidade e na região metropolitana de Campinas. Um dos pontos destacados por Tarcísio é o projeto de construção do Hospital Metropolitano, que deve ser referência para todos os municípios da região de Campinas. Ele citou a carência de vagas que a saúde regional vem enfrentando e o que já foi tratado para melhorar o cenário. Hospital Metropolitano, a gente está estudando bastante perfil assistencial, quantidade de leitos, vamos discutir questão de terreno. A gente estudou muito ao longo desse período a questão da carência de vagas, e que tipo de vaga que a gente precisa abrir. Porque desde o início eu tenho falado que a nossa estratégia era reabrir leitos primeiro antes de pensar na construção de novos hospitais. E a gente construiria novos hospitais onde tem, de fato, uma carência de vaga. Essa carência de vaga está sendo constatada todos os dias aqui na região metropolitana de Campinas e a gente está estudando junto com os prefeitos da região metropolitana, que tem brigado bastante por esse hospital, como que a gente vai fazer isso, quando que a gente vai fazer isso, mas a gente está convicto aí da necessidade e em breve nós vamos ter anúncio nesse sentido, Sobre os gargalos na saúde, o governador citou ainda que o estado fará um chamamento público para contratar 4.000 procedimentos em 13 especialidades, como cirurgias, internações clínicas e na área oncológica. Tarcísio também disse que o governo estuda como aumentar a quantidade de leitos do SUS disponíveis para a região. A gente vai fazer o chamamento público agora para contratar 4.000 procedimentos em 13 naturezas de serviços assistenciais, de maneira que a gente possa aumentar a cobertura, e a gente está estudando outras possibilidades da gente aumentar a quantidade de leitos, aumentar atendimento, enquanto a gente estuda outras formas de aumentar a nossa cobertura de saúde, os nossos braços de saúde aqui na região. A secretária de Estado de Saúde, Priscila Perdicares, falou sobre o Hospital Estadual de Sumaré. A unidade é gerida pela Unicamp e o contrato que estabelece o convênio tem vigor até julho deste ano. Um chamamento público será feito pelo Estado para contratar uma organização social, OS, para assumir a gestão. A chefe da pasta diz que após uma adaptação da universidade para se enquadrar como OS, a parceria será mantida. Lá no Hospital de Sumaré é um convênio com a FUNCAMP, que é uma das fundações privadas, da Unicamp. O que nós fizemos, depois de várias notificações do Tribunal de Contas do Estado, que julgaram irregular o convênio, foi solicitar que essa fundação, que é a FUNCAMP, se qualificasse como OS e
concorresse dentro do edital de chamamento que nós vamos abrir. A Unicamp está extremamente preparada para ganhar essa concorrência, porque ela está no hospital já há muitos anos, ela conhece a região como nenhuma outra instituição conhece, e eles têm um excelente corpo clínico, um corpo técnico de excelência, então eles vão conseguir fazer um chamamento, né, um projeto assistencial para aquela unidade de excelência, né? À tarde, Tarcísio de Freitas também foi à cidade de Pedreira. Além de vistoriar as obras da barragem do município, o governador também fez o anúncio de novas medidas para reforçar a segurança hídrica no estado. Barragem Pedreira mais Amparo, a gente está falando de 1,3 bi de investimento, então a nossa ideia é avançar com essas barragens, reservar água, enquanto a gente já estrutura uma parceria público-privada para fazer todo o sistema de captação e adução para poder distribuir água aqui na região metropolitana. Em Campinas, o governador e a comitiva estiveram na Escola Estadual Carlos Lencastre para a entrega de cerca de 2.500 títulos de regularização fundiária para 9 cidades da região. Na ocasião, ele também oficializou a cessão do prédio do Palácio da Justiça para a Prefeitura. Na unidade de ensino, também foi realizado o lançamento do programa Guri na Escola. A iniciativa vai integrar aulas de música à grade de ensino da rede estadual. Na região, serão 7 polos em escolas estaduais, com 1.470 vagas. De Campinas, Aline Albuquerque. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, conectado com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem por aí? Muito bom dia, Bruno. Tudo bem, e você? Tudo certo, tudo certo. Vamos lá para mais uma semana, né? Ainda com repercussão da última semana, né? Porque essa vinda do governador reacendeu aí discussão sobre várias necessidades da região, como a gente acabou de ouvir na reportagem, né, da Aline, essa questão da saúde, das superlotações nos hospitais, a necessidade de ter mais leitos. A história do hospital estadual. Exato, né? Da questão da gestão. E aí a secretária acreditando que vai dar tempo da Unicamp, né, encontrar aquela brecha para se transformar também numa OS para poder administrar, mas tudo de maneira superficial, viu, Bruno? É aquela história, né? Nós falamos em mudar tudo e na verdade nós não mudamos nada, né? Então o que acontece? No final das contas, os problemas estão aí postos ainda, né, Sandra, Felipe e ouvintes? Acho que o maior drama hoje, e a gente já veio falando disso várias e várias vezes, e assim, não vou vender sonho para ninguém, né? Vamos ser realistas. Embora a política seja o espaço de tentar construir uma vida mais decente, melhor para as pessoas, resolver problemas, ter boas gestões, o fato crônico é saúde se tornou o drama da política pública, né? E é o drama da política pública porque você tem que atender uma quantidade de pessoas que é muito grande frente a um orçamento que ele é estrangulado, sim, por mais que você tenha ali, vamos dizer assim, realocações, você tenha mais verbas que vêm por parte dos outros entes, o governo do estado entra na história para tentar fazer uma interferência, manda mais dinheiro, mas ainda assim acaba sendo insuficiente. A grande realidade é essa. Por quê? Porque nós temos outras transformações na sociedade brasileira mais recentes que estão impactando. Acho que uma delas é o fato de que você tem muitos dos planos, né, privados e as coberturas cada vez, muitas das vezes mais caras, mais complexas, mais difíceis de você atrair aí o cliente, inclusive. Isso faz com que muitas das pessoas estejam dependendo mais do SUS, estejam dependendo mais desses atendimentos. E aí você pressiona inevitavelmente o sistema. Isso vem crescente, né? A gente não tem os dados aqui agora consolidados, mas já li reportagens, já vi muitas informações nesse sentido, de que você tem hoje uma demanda cada vez maior, né? E essa demanda cada vez maior, inevitavelmente estrangula o sistema, porque aí você vê UPAs lotadas, você vê leitos de hospitais sempre muito cheios, filas para cirurgias eletivas que demoram mais para acontecer do que inicialmente estava previsto, e obviamente as pressões vão principalmente em 2 governos, né? De imediato, o prefeito, que é o representante local, que gerencia também o tema da saúde, e o governo do estado, onde há uma pressão muito maior, né? Então, acho que de algum modo o governador vem, tenta acalmar, tenta dizer a todos, olha, eu vou fazer o que estiver dentro do possível, vou alocar os recursos, a gente fica na expectativa, mas sabendo que se pelo menos vier isso, tenta dar uma desafogada, né, gente? Mas vamos ser sinceros, resolver o problema é um problema um tanto quanto insolúvel hoje, viu? E não só essa questão, né, que traz essa preocupação. E a outra, né, que também está em discussão, Bruno, é a questão da concessão das rodovias aqui na região. O Tarcísio também deixou claro que
vai fazer os ajustes, né, dependendo dos interesses também dos municípios. Chegou até a citar que algo parecido aconteceu na região da estrada que vai para Aparecida. Agora eu esqueci o nome, a Estrada dos Romeiros, que também pretendia-se fazer a duplicação e os municípios não tinham interesse disso, porque ia levar o trânsito pesado para uma rodovia que era para o turismo. E eles conseguiram outros tipos de melhorias e sem a necessidade dessa duplicação e tendo a cobrança de pedágios por lá. Porque é outro assunto que gera também dor de cabeça para os prefeitos, e às vezes por diferentes motivos, né? Porque o que acontece? A gente sabe que, vamos ser sinceros e honestos, né? A gente sabe que as estradas do estado de São Paulo, elas são de uma qualidade superior quando comparadas a outros estados brasileiros. Isso é inegável, né? Você trafega na Bandeirantes, na Washington Luiz, você trafega, né, nas principais, enfim, todas, a Raposo, todas elas você trafega, são rodovias muito boas, né? São rodovias de qualidade muito boa, embora às vezes sofra com problemas de obras que não são entregues, se arrasta, lentidões e etc, que todo dia quem conecta aqui ou já liga o radinho logo cedo, né, em Campinas região, ouve o Felipe Pereira trazendo todas as informações do trânsito e o quanto é caótico, né, isso tudo na região. Então, assim, é inegável, as estradas são boas, sofre com problema de trânsito, mas você tem uma infraestrutura bacana. Saiu do estado de São Paulo, você começa a sofrer, né? Vamos só para o nosso vizinho aqui, com todo o amor no coração em relação aos mineiros, mas cá entre nós, as rodovias ali, tirando aquelas que são as BRs, são caóticas, né, gente? Sim. São completamente desestruturadas, sem acostamento, com buracos, enfim, complicado. Então, o governo do estado leva adiante a política lá de você fazer o investimento e depois concede para a iniciativa privada poder fazer a gestão. Teve mudanças recentes em relação a isso e há um interesse de muitas empresas, né, Sandra, Felipe e ouvintes, em assumir partes dessas rodovias, muitas vicinais, muitas daquelas que não eram tão bem, vamos dizer assim, não estavam dentro desse arco inicial de interesses, mas dado hoje o volume do tráfego de carros, né, da circulação das pessoas, hoje já há um interesse em duplicações, em assumir essas rodovias, permitir que de alguma forma também se cobre ali os pedágios. Então há um interesse econômico em cima dessa história toda. E o governo tenta fazer o quê? Ele sabe da importância de você mexer com essas rodovias, porque além de você desafogar um pouco algumas das principais, você pode tornar ainda mais intenso o tráfego e atende também, de algum modo, aos interesses dessas pressões, né, por melhorias cada vez maiores no sistema como um todo. Onde que está o drama? Se você começa a botar pedágio em todos esses lugares, é aí que vai pegar, Sandra. Mais do que dizer, é porque é do turismo, é porque é disso, é porque é daquilo. Você vai criando subterfúgio, mas no final das contas, o que aperta é o bolso. Por quê? Muitos trechos aí, passando a ser cobrados, faz com que as próprias pessoas que circulam de uma cidade para outra vão ter um custo ainda maior para fazer essa circulação. Então vão gastar ainda mais, né? Então acho que tem uma dificuldade, que é uma dificuldade que pega no bolso das pessoas de maneira geral, e aí é que, na minha visão pelo menos, e aí é que está o problema maior que o governo tem que enfrentar, porque ao mesmo tempo que fala que vai ampliar, que quer melhorar, que quer conceder para a iniciativa privada poder interferir, tem essa pressão que vai poder recair. Vamos lembrar que antes do Tarcísio, não sei se vocês se lembram disso, mas antes do Tarcísio assumir o governo do estado de São Paulo, quando ainda o Rodrigo Garcia estava entregando, ele teve que evitar um aumento de pedágio sob pena de nem sequer conseguir avançar nas eleições de tanta pressão que se tinha no estado de São Paulo. Teve vereador indo para a beira de rodovia fazer protesto contra o aumento. Você lembra disso, Felipe Pereira? Teve prefeito que foi de cidade pequena. Então, quer dizer, é um drama, porque por um lado você quer melhorar o serviço, por outro, para melhorar, você vai cobrar mais do bolso do contribuinte, daquele que roda aí nas estradas. E Bruno, e o outro tema foi o motivo da visita mesmo, né, do Tarcísio aqui, que a questão da vistoria da construção da barragem lá em Pedreira, né, que vai ser uma reserva aí da água da chuva para depois melhorar a distribuição, mas ele pontuou que depois da entrega das barragens vai ter uma PPP para discutir aí, ou para viabilizar uma melhor distribuição de água aqui na nossa região. Eu não lembro se eu perdi alguma informação antes, que já teria isso, ou se é algo novo mesmo para a gente manter aí no radar. É o velho novo ou o novo velho, né? A gente vai sempre esquentando novas informações, vendendo elas como se fossem inéditas, né, gente? Então acontece. Do que eu me lembro, isso já tinha sido falado lá atrás também, né? Só se eu estiver maluco aqui, né? E de repente, não estou lembrando, mas já tinha uma perspectiva sobre isso. E, de novo,
De novo, né? Não que as PPP sejam ruins, muito pelo contrário, tem modelos e modelos, tem fórmulas que dão certo, tem outras que não dão certo, como tudo relacionado à gestão. Mas cá entre nós, daqui a pouquinho essa questão envolvendo águas de modo geral, vai explodir o problema. E o problema vai explodir de novo, quando bater no bolso das pessoas. De algum modo, tá aí a Sabesp que não deixa mentir, que já tem gente demasiadamente preocupada com o que está acontecendo com o preço da água. Aqui em Campinas, nosso olhar já para a sessão da Câmara hoje, tem projetos sobre castração de animais, também bebedouros públicos. O Lucas Neri traz um resumo aí para gente. A Câmara de Campinas realiza nesta segunda-feira a 14ª reunião ordinária de 2025, com destaque para a votação de 2 projetos de lei. Em segunda discussão será analisado o projeto dos vereadores Herbert Ganem e Luiz Cirilo, que cria o programa de castração contínua de animais para protetores independentes. A proposta prevê castração gratuita e fornecimento de ração para aqueles que se cadastrem no programa. Outro projeto na pauta, em primeira votação, é de autoria do vereador Eduardo Magoga, que propõe a instalação de bebedouros em áreas públicas de lazer, garantindo acesso à água potável para adultos, crianças e pessoas com deficiência. Além desses, a sessão também inclui a votação de homenagens e um projeto que altera as regras do Conselho Municipal de Educação. A reunião acontece a partir das 18 horas no plenário da Câmara. De Campinas, Lucas Neri. A pauta, oficial é essa, Bruno, mas o que deve também gerar um burburinho entre os parlamentares foi o que aconteceu no fim de semana com o vereador Vini, numa tentativa que eles consideram, ele e a assessoria, que seria de assalto, por causa de ter recebido disparo de arma. Quer acreditar que seja um assalto, uma tentativa de assalto, né? Queremos acreditar que de fato foi algo ruim. Claro, sob hipótese nenhuma se justifica violência ou qualquer coisa do tipo. Isso nunca se justificou, jamais vai se justificar. E se o vereador de fato foi alvo aí de uma tentativa de assalto ou algo, enfim, ruim nesse sentido aí, que as pessoas sejam identificadas e devidamente punidas, é o que a gente espera por parte aí das forças de segurança como um todo, né? Acho que, para além disso, uma pauta que é uma pauta que traz projetos que são projetos importantes, interessantes, né? Só que ambos os projetos caem naquilo que eu venho sempre chamando a atenção. Por mais que o mérito seja extremamente importante, tenho lá minhas dúvidas se ao chegar nas mãos do Poder Executivo, acho que tem tudo para ser aprovado, né? Aliás, tem tudo para ser aprovado no Legislativo, são temas relevantes, tanto a questão da castração quanto a questão da instalação dos bebedouros em si, mas acho que são projetos que quando chega lá no Executivo, se não ficar muito bem demonstrado a origem orçamentária, tendem a ter uma certa dificuldade de poder avançar e de repente o prefeito vir a vetar essas medidas, né? Mas vamos ver como é que isso foi costurado também nos bastidores, que é só depois que a gente acaba muitas das vezes tendo essa percepção, né? A ideia é que o Legislativo aprove essas medidas, não tenha muita dificuldades, ambas se justificam, são assuntos de interesse local, os vereadores têm que pensar sobre elas, têm que se posicionar sobre esses temas, mas prevejo dificuldades talvez depois aí quando chegar nas mãos de Dário. Só para completar a informação para você ouvinte que eventualmente não ficou sabendo da história do Vini, reportagem no portal cbncampinas.com.br do Marco Guarizo, um veículo que transportava o vereador Vini Oliveira do Cidadania foi alvo de disparo de arma de fogo na sexta-feira à noite, ali perto do hipermercado que fica na Dom Pedro. Em nota oficial divulgada nas redes sociais e que inclusive a gente acompanhou agora há pouco no YouTube da CBN Campinas, a equipe diz acreditar que foi uma tentativa de assalto e não um atentado contra o político. E essa suspeita se diz porque apenas um tiro teria sido disparado contra o carro. E aí, segundo a assessoria, caso fosse uma tentativa de ataque, teriam havido mais disparos, isso baseando-se no senso comum, né, quando a gente trata de casos desse tipo. O tiro não atingiu o carro, segundo a assessoria. O vereador e os assessores que estavam no veículo passam bem. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio. No documento, as vítimas relatam que a rua de onde o disparo foi feito estava deserta. Vini e os assessores seguiam para o CEAR, o Centro Esportivo de Alto Rendimento aqui no Swiss Park, onde o parlamentar iria fazer uma fiscalização durante a madrugada. A equipe informou na nota que a segurança de Vini foi reforçada após o ocorrido. Não há uma pista ainda de quem teria sido o autor do disparo da arma de fogo. Bruno, fechamos por aqui, mais atentos a tudo aí que acontece na política da nossa região. Fechamos por aqui, mas não terminamos, né? Estamos só começando. Um abraço a todos, boa semana, vamos ficar de olho, né? E que essa história seja esclarecida, né, gente? Porque
independente do que foi, tentativa de homicídio, né, se tinha algum tipo de motivação, que tudo indica que o Felipe está dizendo, que as informações parece que não, mas independente do que for, é um fato grave, né? Obviamente a gente precisa prestar atenção e ver de algum modo o que pode ser feito para poder gerar pelo menos essa sensação maior de segurança. Um abraço a todos. Boa semana. Boa semana, Bruno. Boa semana, meu povo. Até.